Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre conjuntos numéricos, né? Um assunto que é o assunto inicial do teu ensino médio. Conjuntos numéricos, a gente vai falar de números reais. O que são números reais? O universo real é aquele universo que você vai trabalhar o tempo todo na sua rede numérica. Tudo que a gente trabalhar em termos de número, a gente vai trabalhar inicialmente no campo dos números reais. Vamos tentar sempre uma linguagem simples para você entender. O meu objetivo é que você entenda números reais numa linguagem fácil. Então, olha só. Os números reais, eles estão divididos em dois conjuntos. O conjunto dos reais são os números racionais ou os números irracionais. Percebe? Você só tem dois tipos. Ou o número é racional, representado pela letra Q, ou o número é irracional, representado pela letra I. Então entenda, quando você olhar um número, a princípio você vai ter a seguinte dúvida: ele é racional ou ele é irracional? Como é que eu tiro essa dúvida? Os números racionais são os inteiros e as frações. Ora, o que são números inteiros? O próprio nome está dizendo. É um número que não é quebrado. É um número que te dá uma ideia, uma quantidade inteira de uma situação. Por exemplo, eu tenho 10 alunos. Isso é uma quantidade inteira. Eu estou devendo, menos 7, eu estou devendo R$7. Eu hoje não tenho alunos, eu tenho 0 alunos. Então, o número inteiro te traduz uma quantidade, né, uma coisa que você não tem uma ideia fracionada. Por isso que os números racionais estão divididos em inteiros e frações. O próprio nome está dizendo. Um número fracionário, até a gente já falou isso em aulas anteriores, é um número representado por 1/3, menos 3/4, 1/5 e outros exemplos. Então, por exemplo, eu comi 1/3 de uma barra de chocolate, né? Eu comi 1/5 de uma pizza. Então, repara, todo número racional, seja ele inteiro ou seja ele fracionário, ele te traduz o que a gente chama de ideia concreta. Essa história da ideia concreta é uma história que a gente fala para você só para você entender. Isso não é uma definição de livro. Você não vai encontrar isso aqui num livro. A minha preocupação aqui não é a questão conceitual, é que você perceba exatamente a diferença entre um número racional e um número irracional. Então vamos lá. Número racional é um número inteiro ou é uma fração? Sendo um número inteiro ou sendo uma fração, ele vai te traduzir uma ideia concreta. E um número irracional. O número irracional é aquele que não te traduz uma ideia concreta. É aquele que é difícil você arrumar um exemplo concreto do teu dia a dia para ele. Por exemplo, raiz de 2. Você lembra de algum exemplo concreto do teu cotidiano onde você usa a raiz de 2? Não. Raiz de 3 é a mesma coisa. 1,7341. Esse número aqui é um número decimal, só que ele é um número, olha só, olha a reticência. Você sabe quem vem depois do 1? Qual é a ideia concreta que isso aqui te traduz? Não te traduz ideia concreta nenhuma. A mesma coisa, 0,3217 reticência. Eu não sei nem quem vem depois do 7 aqui. Esse número aqui, ele não é um número exato, tá? Se ele não é um número exato, ele não te traduz uma ideia concreta, você não sabe, por exemplo, quem vem depois do 1, ele é um número irracional. Então eu brinco sempre com o meu aluno. Traduz ideia concreta? É racional. Não traduz ideia concreta? É irracional. É uma maneira de você perceber isso sem ficar decorando, sem ficar se preocupando com algum tipo de definição, ok? Bom, então a gente percebeu o seguinte: os números reais, que é o nosso universo de trabalho, está dividido em racionais e irracionais. Ou seja, ou o número é racional ou ele é irracional. Mas, Leonardo, olha só, eu já escutei falar num papo de números naturais.
Número natural, ele está dentro dos números inteiros. Apenas ele não trata dos números negativos. Então, natural é 0, 1, 2, 3. São todos os números que você conhece, só que ele não usa as quantidades, não usa a qualificação do número negativo. O número inteiro são todos os números, positivos, negativos e o zero, desde que não sejam o quê? Frações. Então, os naturais, não precisa se preocupar com ele. Ele está aqui dentro, ó. Ele está dentro dos números inteiros. Apenas ele não trata dos números negativos. Então, vamos ver uma aplicação dessa ideia. Então, vamos lembrar. Ideia concreta é racional. Sem ideia concreta, irracional. Vamos ver se a gente consegue trabalhar em cima disso. Exemplo, vamos classificar em racional ou irracional. Menos 4. Menos 4 traduz uma ideia concreta. Eu posso estar devendo R$4 a um amigo, né? Eu posso ter hoje menos 4 alunos em relação à aula de ontem. Então, o menos 4 traduz uma ideia concreta. Pode ser o saldo negativo do banco, né? Você pode pegar o seu extrato, está lá, menos R$4. Então, se traduz uma ideia concreta, né? Ó, se traduz uma ideia concreta, ele é racional. E o racional a gente representa pela letra Q. Ah, professor, eu posso escrever aqui do lado o racional? Claro que pode. 0,32. 0,32 pode ser 32 centavos. 0,32 pode ser 32 centésimos. 0,32 pode ser até, lembra na nossa aula de porcentagem? 32%. Então, traduz uma ideia concreta. Então, se traduz uma ideia concreta, ele também é um número o quê? Racional. 0,3274 reticências. Preciso falar. Qual é a ideia concreta disso aqui? Não tem nenhuma. Então, se não tem ideia concreta, irracional, ou apenas você coloca a letra I. 2/5. 2/5 representa que eu comi 2 fatias de uma pizza que foi dividida em quantas partes? 5 partes. Então, fração não é nada mais concreto do que fração, né? A gente divide as coisas, a gente está dividindo de uma maneira fracionária. Então, é concreto. Se é concreto, é um número racional. Raiz de 7. Você consegue me dar algum exemplo concreto do seu dia a dia de raiz de 7? Não. Raiz de 7 não é uma raiz exata. Se você colocar na sua calculadora aí raiz de 7, vai aparecer um monte de casas decimais, vai entrar no caso de um número que não traduz uma ideia concreta. Então, raiz de 7, irracional. 0,444 reticências. Isso é o que a gente chama de quê? Lembra? Dízima periódica. Periódico significa aquilo que se repete, né? Período, aquilo que vai se repetir, vai acontecer novamente. Ora, 0,444 traduz a ideia da repetição. Você sabe que depois desse 4 aqui, pelo que foi escrito, vem outro o quê? 4. E a gente pode até representar em forma de fração, que é um outro assunto que a gente vai ver mais na frente. Repara, professor, mas esse aqui você está dizendo que traduz ideia e você disse que esse aqui não traduz. Você sabe me dizer quem vem depois do 4 aqui? Não. Então, não te traduz ideia concreta. Quem vem depois do 4 aqui, pelo que a gente está escrevendo, você sabe que é de novo o 4. Então, está te traduzindo uma ideia concreta. Se está traduzindo uma ideia concreta, ele é um número racional. Percebeu? Então, vamos fazer um resumo para você entender se alguma coisa não ficou claro. A gente vai tentar esclarecer agora. O nosso universo é o universo dos números reais, ok? Os números reais estão divididos em 2 conjuntos. Ou é o conjunto dos racionais, ou é o conjunto dos números irracionais. Eu costumo falar que são 2 grupos. O grupo dos racionais ou o grupo dos irracionais. Então, você já sabe. Olhou um número, ou ele é racional, ou ele é irracional. Os racionais são aqueles que traduzem a ideia concreta. Os irracionais são aqueles que não traduzem a ideia concreta, isso no nosso macete aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Leonardo. Até a próxima. Um abraço.